os tributos extras fiscais, eles se compõem em atuar no comportamento da sociedade, né? Incentivando ou desestimulando a prática dele, tá? Então, o IPI, ele tem essa natureza extrafiscal. O tributo extrafiscais, ele se compõe em atuar conforme o comportamento da sociedade. Então, né, conforme para aquecer a sociedade, aquecer a economia, incentivar o consumo de um determinado produto. E aí, conforme o governo ele sente a necessidade de incentivar, de desestimular um consumo, ele trabalha em cima dos impostos que tem essa natureza extrafiscal, tá? Um exemplo de impostos, de tributos que ele tem essa natureza extrafiscal é o IPI, né? Conforme a gente está falando aqui. O IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, e também o Imposto de Exportação, tá? São impostos que têm essa natureza de extrafiscal, que é para incentivar ou desestimular a economia do país, tá bom? Então, assim, a função regulatória, né, desses tributos, ela consiste na forma encontrada conforme o governo, né, busca sustentar e estabilizar a economia financeira do país, tá? Então, ele tem esses tributos para ele conseguir atuar de uma forma, né, incentivando ou estimulando o maior consumo daquele produto, daquela mercadoria em si. Então, a função extrafiscal do imposto aparece nos momentos em que o Estado, né, que o governo em si, ele precisa reaquecer a economia, né? O que ocorre, por exemplo, no começo, um exemplo, em 2014, vamos dizer, quando houve aquela redução de alíquota de IPI, visando estimular a produção e o consumo. Quando você vê uma matéria assim, governo anunciou a redução do IOF, governo anunciou a redução da alíquota de IPI de 30% para 15%. Tudo isso é o governo estimulando, né, o consumo de um determinado produto, de uma determinada operação, ou ele diminuindo o consumo disso, tá? E através disso que ele faz, que ele reaquece a economia, tá? Então, assim, coisas assim, geladeiras e fogão podem ficar mais baratas com IPI menor. É através disso que vem. Fazenda prorroga a redução de IPI para os veículos, né? Tudo assim, todas essas matérias que provavelmente você já viu passar nos noticiários ou você leu alguma coisa desse tipo, é tudo relacionado a essa natureza extrafiscal, tá? O Brasil vai reduzir em 50% o imposto de importação para carros, tá? Governo reduz em 10% a tarifa de eletrodomésticos e máquinas. Tudo aqui são ação do governo, né, trabalhando através desses tributos, desses impostos extrafiscal, ok? Devido a esse cenário, pode ser até considerado um tributo complicado, né? Ou trabalhoso, pode-se dizer assim, o IPI, devido às constantes mudanças e alterações aplicado através de publicações pelo governo, né? Porque você tem que estar atento, você tem que estar, assim, sempre consultando, sempre ali atualizado em relação a isso. Muitas das vezes você vê uma matéria dessa saindo no noticiário, né? E não faz relação com o seu dia a dia. Mas aqui você já conseguiu ver, poxa, eu trabalho com IPI, mas eu não tinha essa clareza da atuação quando sai uma alteração, uma publicação de redução, né, de alíquota zero de uma determinada linha, que nem o ano passado, com toda aquela pandemia, o governo federal, em abril, saiu um decreto reduzindo para alíquota zero vários itens da linha da saúde, como incentivo, né, para reduzir a carga tributária daqueles itens, tá? De oxigênio, de várias coisas. Então, tudo isso é ação do governo para equilibrar, vamos dizer assim,
o consumo ou incentivar o consumo, né? Porque era necessário o consumo daqueles itens, então a ação que ele teve foi reduzir para alíquota zero vários itens relacionados à saúde hospitalar, tá? Então, tudo isso faz muito sentido e está muito ativo nas suas atividades das rotinas fiscais, tá? Então, a partir daí, qualquer mudança, né, no valor das alíquotas dos impostos, né, seja o IPI, IOF, imposto de exportação, né, que são com essa natureza extrafiscal, ele vai resultar no aumento ou na redução do preço final dos produtos, tá? Essa é o maior ganho, o efeito em relação a isso, tá? Por isso, quando sai aquelas notícias que gera até mais uma atenção da população em si, quando diz assim, o governo irá reduzir o IPI de automóveis. Poxa, isso dá um grande ganho, né? Vamos dizer assim, porque o preço final dos automóveis vão cair, vão ficar mais acessíveis, né? Para aquisição de automóveis quando tem essa redução de alíquota de IPI, tá? Porque impacta diretamente no preço final do produto, da mercadoria, tá? Do modo geral, o IPI tem incidência em 3 momentos distintos, tá? Sendo eles o quê? Então, você vai ter incidência do IPI no desembaraço aduaneiro, quando, né, você está importando uma mercadoria que ela é de procedência estrangeira, tá? Então, no desembaraço aduaneiro tem a incidência do IPI. A saída de um produto industrializado do estabelecimento industrial ou equiparado também tem a incidência do IPI. E também acontece a incidência numa situação que é a rematação do produto, né, apreendido ou abandonado quando ele vai lá para aquela situação para leilão. Então, nessa situação, você também tem a incidência do IPI, tá? Para te dar mais clareza, como o IPI é o imposto federal, com isso, você precisa o quê? Se atentar a um único regulamento, tá? Diferente lá do ICMS, que eu já falei em outros episódios, que você precisa estar atento, né, a todos os estados que têm operação, independente se seu estabelecimento é de um estado, você tem que estar com a atenção voltada também ao estado da operação interestadual. Então, assim, requer um pouco mais de atenção, vamos dizer assim, do profissional da área fiscal. Mas com relação ao IPI, por ele ser um imposto federal, então a sua atenção está voltada a um único regulamento, que é o decreto 7.212 de 2010, tá? Então, você ter a consciência de qual que é a base legal, a aplicação de um imposto, vai te ajudar também a se manter atualizado em relação àquilo, tá? Vai te ajudar a você ter mais clareza em relação à aplicabilidade do imposto. Então, aqui, com isso, já tira, assim, esse conceito, né? O IPI é muito complicado, não conheço ou desconheço. Então, foca no decreto 7.212, né, de 2010, que ali você vai ter o coração, né? Você vai ter a Bíblia, vamos dizer assim, que é o regulamento do IPI, ok? E nesse regulamento, ele é responsável o quê? Por toda a cobrança, fiscalização, arrecadação. Então, tudo que é relacionado ao IPI está dentro desse regulamento. E com relação à entrega, né? Com relação à entrega em vigência do aumento do IPI, né? Um exemplo, saiu uma publicação sobre uma alteração de alíquota, ou um exemplo que eu falei, o governo publica a redução de IPI para linhas de geladeiras e fogão. Quando sai uma publicação dessa efetiva que foi assinado pelo presidente da República, não é de um dia para noite o efeito dessa publicação, tá? Por quê? O IPI, ele tá sobre o princípio da noventena. O que significa isso? Então,
se acontece uma majoração, né, que é o aumento de uma alíquota de um tributo, ou um exemplo, a redução que seja, ela somente poderá produzir efeito após 90 dias da data da publicação da lei, tá? Isso está embasado na Emenda Constitucional 42 de 2003. Então, além de tudo que eu falei, que o IPI, ele é um imposto federal, você segue, né, deve seguir só um regulamento, que é o decreto 7.212, e qualquer alteração que seja efetivamente publicada, você vai ter um prazo de 90 dias para se adequar, para atualizar o seu sistema ou para estudar, vamos dizer, mais a fundo o impacto em relação àquilo, que aí de fato ele vai entrar em vigência, tá? Então, você tem vamos dizer assim, um tempo de folga, né? Diferente de algumas publicações de ICMS, CMS-ST, que você é algo mais constante, né? Vamos dizer assim. Aqui não. Então, você tem esse prazo de 90 dias para correr atrás do que precisa ser feito nas suas rotinas fiscais, tá? E recentemente, né, até casou com o tema que eu ia trazer, que já estava programado, foi publicado o decreto 10.771, agora no dia 23 de agosto, tá? E esse decreto, ele trouxe o quê? Ele altera alíquotas de alguns itens de IPI. Então, quando você lê isso, no primeiro dia do 4º mês após a data da publicação, é porque ele está embasado lá no princípio lá que eu falei, que é da 90, tá? Que é após 90 dias que, de fato, aquela lei vai entrar em vigor, tá bom? Então, com base nisso, esse decreto 10.771, que foi publicado dia 23/8, ele vai entrar em vigor dia 1º de dezembro de 2021, tá? E também outra coisa, então saiu esse decreto agora 23/8, nada impede de sair outros decretos no decorrer, também fazendo alguma alteração, tá? Isso também pode ocorrer, então você tem que estar atenta em relação a isso, tá bom? Porque aqui esse decreto ele fez algumas alterações em um pequeno grupo de produtos de NCMs que reduziu a alíquota de IPI. E aí o IPI, ele é o imposto sobre produtos industrializados, ele segue algumas modalidades de industrialização para de fato ter a sua aplicabilidade, tá? A industrialização nada mais é que qualquer operação que modifica a natureza, né, ou funcionamento, ou acabamento, né, a apresentação em si, da finalidade do produto. Um exemplo, eu tô com essa cardeneta aqui, tá? Então, o fabricante fez essa cardeneta, e aí o fabricante, ele manda para uma outra empresa para sofrer uma modificação. Qual vai ser a modificação? Ele quer o produto com esse elástico, ele quer o produto com nome, com acabamento, né, diferente, porque altera o acabamento. Então, qualquer coisa que modifica a natureza do produto original se classifica como uma industrialização, tá? E aí, essa industrialização, essa modificação, né, o acabamento em si, pode ser uma industrialização parcial ou total, tá? Não quer dizer que, mas foi uma pequena modificação, algo assim muito pequeno. Não, já sofreu uma industrialização, já alterou a sua natureza do produto, tá? E temos cinco modalidades, podemos dizer assim, 5 modalidades de industrialização, tá? Que é a primeira, transformação, aquela que de fato, né, ela trabalha ali que é as matérias-primas. Então, para você produzir um produto desse, né, para ele chegar um produto em prateleira desse daqui para ser consumido, ele tem várias matérias-primas aqui envolvidas. Então tudo que é exercido sobre matéria-prima,
produtos intermediários, né? Se você precisa de um produto que ele não é uma matéria-prima em si para fazer o papel, mas você precisa desse produto, porque sem ele nessa composição, você não consegue chegar no produto final, então ele também faz parte, tá? E a outra modalidade é o beneficiamento, né? Que é o quê? Você modificar, você aperfeiçoar uma mercadoria, de qualquer forma que seja, tá? Ou você altera o funcionamento dela, a utilização, o acabamento, a aparência, que eu até citei aqui, aí entra como uma modalidade de beneficiamento, tá? E aí também está sujeita, né, está caracterizada como uma industrialização. A outra modalidade é montagem, tá? O que é a montagem? É reunir os produtos, né, as peças, as partes e peças que o resultado final vai trazer um produto. Um exemplo, montadora, né? Você tem lá várias empresas que faz uma parte do carro, nesse conjunto, né? Se as peças são de outras empresas, quando faz esse conjunto, a junção disso é um processo de montagem, tá? E aí, o que quer dizer? Que várias peças, eu tenho a porta, que é um produto, eu tenho o banco, que é outro produto, roda, enfim. Todas as partes do carro são peças. E quando une todas as peças, né, que é o processo de montagem, se torna um único produto, né? Uma unidade autônoma, né? Vamos dizer assim. Então, esse processo, ele é classificado também, né? É uma modalidade da industrialização, tá? A outra modalidade é o acondicionamento ou recondicionamento, tá? É quando você altera a apresentação do produto, né? Quando você coloca uma embalagem no produto, mesmo que seja um exemplo, você produz tinta, você precisa daquela embalagem, né? Daquela lata, daquele galão para você colocar o produto. Você não consegue colocar o produto em prateleira, né, para consumo, sem recondicionar, né, sem acondicionar ele em algum reservatório, tá? E por mais que você também seja uma substituição da original, tá? Também é considerado como uma industrialização, é uma modalidade de industrialização, tá? E também outra modalidade é a renovação ou recondicionamento, né? Exercida quando é um produto usado. Então, quando você trabalha como um produto usado, que você precisou, ele ficou no tempo, desgastou aquela embalagem, enfim, né? Aquela embalagem original dele se destruiu e você precisa o quê? Renovar a embalagem, recondicionar a embalagem dele, restaurar, né, para poder ser comercializado, enfim, ser levado ao consumidor final. Esse processo também é caracterizado como uma modalidade de industrialização, tá? Parece complicado, mas no dia a dia acaba nem sendo, porque você começa a ter mais praticidade em relação a esses termos, a aplicabilidade dessas coisas, tá? E as alíquotas de IPI, elas são fixas e são determinadas pelo Poder Executivo, né? Como a gente está falando, que o IPI ele é do âmbito federal. As alíquotas também estão atreladas, né? Estão determinadas pelo Poder Executivo, tá? E as alíquotas de IPI, elas estão estabelecidas através do Decreto 8.905, tá? E esse decreto, ele entrou em vigor dia 1º de janeiro de 2017. E o que fala esse decreto? Nesse decreto específico, ele trata a tabela de incidência do imposto sobre produtos industrializados, que é a TIP, tá? Então, se você quer acompanhar a TIP, quer ter uma tabela de IPI atualizada, né? Tipo, a tabela que você usa como consulta no seu dia a dia de trabalho está desatualizada, busca lá no decreto 8.950,
que você vai encontrar, né, a publicação mais vigente. Você vai conseguir baixar a tabela TIP vigente para aplicação das alíquotas de IPI, tá? E as alíquotas de IPI, ela consiste em 0% até 300%, que é no caso do cigarro, tá? Por isso que o cigarro tem uma tributação muito elevada, porque além do ICMS ter uma alíquota também alta em relação ao cigarro, o IPI também tem essa alíquota de 300% em relação ao valor do produto. Por falta de conhecimento em relação a essas características que eu falei aqui de uma forma mais simples, que eu trouxe de uma linguagem até mais usual do seu dia a dia, falando sobre alguns exemplos, algumas pessoas sofrem ainda no departamento fiscal por não conseguir relacionar, né? Muitas das vezes um noticiário que você assiste na televisão não consegue trazer para o seu dia a dia, né? Para sua atuação na área fiscal, né? Não consegue fazer relação. E tudo está muito ligado, porque nós, como consumidores final, tudo que nós consumimos, compramos, tem a incidência dos impostos. Então, não é só quando você chega dentro da empresa, ali que você ocupa a sua posição, que você atua em relação a esses termos, a essas rotinas fiscais. Mas no nosso dia a dia, tudo está interligado, né? O que a gente compra, o que a gente consome no supermercado, né? Na aquisição de um carro, um eletrodoméstico, tudo tem a incidência dos impostos. Então, qualquer alteração, publicação que seja, vai impactar também o nosso bolso, tá? Então, a partir do momento que você começa a trazer em relação aos termos, né, tributários, aos termos fiscais, posso dizer assim, você começa a ter até um olhar melhor nas suas rotinas do departamento fiscal. Poxa, tudo que você compra, você recebe uma nota fiscal, né? Você já parou para olhar se os fornecedores, né, as suas mercadorias que você consome na sua casa, qual a incidência do imposto, né? Qual a carga tributária em relação a isso? Então, a partir do momento que você traz isso de fato para a sua vida, não como um peso, não como um jugo, mas como um aprendizado, né? Como um olhar de um profissional da área fiscal, você tem um domínio melhor sobre esses termos. Por você trazer esse relacionamento, a sua memória fica mais aguçada em relação a esses termos da rotina fiscal. Parece algo muito bobo, algo que não faz sentido, mas exercita essa simples dica que eu falei aqui, que você vai ver como vai se tornar algo mais perceptível no seu dia a dia, esses noticiários, uma matéria que alguém às vezes compartilha, você vai falar, nossa, olha, isso daqui tá ligado com o meu dia a dia. Nossa, é verdade, né? Eu vi no noticiário ontem à noite e aí hoje tá aqui na pauta da reunião, tá? Vai fazer mais relação. Começa a exercitar isso, que você vai ver que as coisas vão se tornar mais leve, né? Você vai começando a abrir alguns cadeadinhos na sua cabeça, que parece que é tão complicado o termo, mas ele começa a ficar mais suave, porque você começa a dominar ele melhor de uma certa forma, tá? Eu lembro que em 2009, com uma redução que teve do IPI, né, que foi determinada pelo governo federal, que estava até no momento de uma crise global, enfim, a economia estava ruim. E aí o governo federal, ele determinou a redução de alíquota de IPI para a linha branca, que era fogão, geladeiras, enfim, micro-ondas, várias coisas. E aí, o que aconteceu naquele ano? As vendas no varejo cresceu, muito, 30%, né? Em maio de 2009. Então, assim, deu um surto, porque o valor ficou muito baixo e aqueceu o consumo em relação àqueles produtos, tá? Em comparação, essa mudança que o governo fez nesse ano, ele foi algo que gerou tanto efeito no consumo, né, no consumidor, no varejo, né, quem estava na linha de frente com esses produtos, que gerou até uma falta desses produtos no comércio, tá? Então, olha só como isso de fato está relacionado ao nosso dia a dia. Então, assim, consumidor,
pro varejo, que vai ter a falta desses produtos nas prateleiras, tá? Então, isso foi muito interessante porque aconteceu e todo mundo presenciou esse impacto, né, que causou devido a essa redução de alíquota de IPI e causou todo esse alvoroço, vamos dizer assim, devido à aplicação desse tributo extrafiscal. Então, dirigir um carro no começo pode parecer muito complicado, né? Pode levar um tempo para você aprender a dirigir, aprender a ter a prática na direção, aprender a ter a segurança, né, em relação a dominar o carro, a sentir o carro, a se sentir à vontade segura numa estrada. Mas aos poucos que você vai dirigindo, aos poucos que você vai praticando, né, que você vai se permitindo vivenciar, né, aquela experiência, você automaticamente vai adquirindo o quê? Uma tranquilidade em relação a isso. Então, automaticamente, você vai ficando menos tensa, menos preocupada, né? Você vai curtindo mais o trajeto, né, que você tá fazendo, né? Então, você automaticamente, você vai tendo um sentido automático, né, imperceptível até de trocar de marcha, de pisar no freio, de acelerar, de dar seta, de olhar no retrovisor, tá? Então, flui o quê? Naturalmente, tá? Eu lembro da dificuldade que eu tinha de dirigir. E hoje eu pego o carro e saio. Muitas das vezes eu tô numa estrada e aí eu penso, falando, nossa, eu nunca, né, eu tinha tanto medo de dirigir que parecia que isso não ia se tornar real. Mas o que aconteceu? Eu fui me permitindo aprender, eu fui me permitindo, né, a viver aquela experiência. Da mesma forma, no departamento fiscal, numa trajetória, né, de carreira profissional, né? Muitas das vezes você tá hoje como iniciante, ou até na sua posição, mas passa vários perrengues, vários nem, né, se der conta, você já vai estar fluindo em relação àquele tema, né? Você já vai estar decolando em relação àquela atividade. Então, permita-se viver, né, algo novo, um ponto final nessa dificuldade e se dedicar para aprender, né, para se aperfeiçoar melhor, tá? Através disso, você vai abrir novas portas, você vai ter novas experiências, né? Vai ser prazeroso trabalhar na área fiscal se você praticar, né? Se você se permitir aprender algo novo, né? Se você se permitir viver uma experiência de aprendizado, tá? Esse foi o tema que eu trouxe para você nesse episódio. Eu espero que você tenha gostado, que você tenha entendido, né? Tenha clareza dessas dicas que eu compartilhei aqui. Faça um teste amanhã em relação a algum tema, alguma atividadezinha, pode ser pequena que seja, que você tenha dificuldade, né? Pare pelo menos 10 minutos para pesquisar um pouquinho sobre essa sua dificuldade, né? Dá uma lida em relação a essa atividade, né? Se você começar a praticar, né, são pequenos hábitos, pequenas ações diárias em relação a essa dificuldade, você no 5º dia, você já vai estar muito melhor do que hoje, tá? Isso pode ter certeza. Você no 5º dia, você já vai estar falando de algumas coisas que você nem imaginava em relação a essa atividade. Tá bom? Isso é uma dica simples que você já consegue colocar em prática